Olá, web amigos, boa noite. Começamos agora pelo YouTube, Pump Fluxo de Ideias, o nosso programa semanal que trata do dia a dia da vida condominial. O programa perfeito do vizinho ao porteiro, do síndico ao inquilino, e tem sua bancada fixa formada pelo administrador Wellington Ianelli, pela síndica profissional Cristiane Xavier e por esta apresentadora advogada Fabiola Lopes. As portas do nosso condomínio continuam abertas para você. Então, quer participar aqui com a gente? Mande seu comentário, mande suas dúvidas, suas perguntas, sua opinião, sua sugestão de pauta. Pode ser no comentário aqui do YouTube ou pelo nosso WhatsApp 99-777-0606. Nossa bancada aqui e os nossos convidados têm sempre o prazer de descomplicar a sua dúvida. Bom, no programa de hoje, nós vamos falar sobre contratação de empregados, de prestadores de serviço, empresas parceiras, colaboradores, que é uma situação que na semana passada a gente falou, né, Wellington, sobre no Notícia em Debate, que aí a gente já deu um spoiler na semana Sim, passada que a da gente ia falar administração. sobre isso. Então, de uma administradora que acabou dando pequenos golpes, né? Então, de um condomínio foi 30 mil, de outro condomínio foi 28, mas que esse golpe dá mais de 100 mil reais no total entre todos os condomínios. E que aí a gente pergunta, nossa, né? Nesse caso, as pessoas falaram, os síndicos comentaram que já fazia mais de 30 anos, mais de 15 anos que era administradora. E aí a gente sempre tem que estar atento, não também só na contratação, então a gente tem que ficar sempre atento Acompanhamento. ao acompanhamento desse contrato. Falou. E, gente, se tiver uma falha, mudar, a mudança é necessária. Então, assim, não é, ai, mas ele é tanto tempo, o que, que vai acontecer? Todo mundo está acostumado com ele, se eu mudar, se for necessário, você precisa mudar, você mude, você procure. Chame, não estou falando para você sair trocando todos os seus prestadores de serviço, senão o prédio vai vir abaixo, a Cristiane vai falar mais daqui a pouquinho, mas às vezes é necessário. Então, primeiro chama a empresa, conversa, vê qual é a situação, mas se você e o conselho, síndico, subsíndico e conselho chegar à conclusão que o melhor caminho é a mudança, é a troca, não tenha medo. Vá atrás. E hoje a gente vai explicar para vocês como você pode fazer essa contratação, fazer de um jeito bem suave, bem Tranquilo. sem grandes conflitos, Sim. sem A ideia grandes é essa. traumas, né, Cris? A ideia é essa. Bom, só que hoje a gente não tem convidado. Então hoje o nosso programa é carnaval, gente. Ninguém quis vir aqui, tá todo mundo pulando carnaval. Ninguém quis vir Nem aqui com a A Cris tá gente. em Salvador, Pois pô. é, ó, ela tá à Boa, distância. quem dera. Tô aqui de uniforme, trabalhando ainda. Bom, então, boa noite, Wellington. Boa noite, Fabi. Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Mais uma terça. Carnaval, todo mundo aí tá pulando de alegria, né? Com as precauções, mas né, se divertindo, né? Como a gente falou, tem que dar risada, tem que aproveitar. Vida que segue. E vamos tomar conta do condomínio para não correr esses babados aí de desvio de dinheiro. Para você não virar matéria de G1, É, daqui a de, pouco tá lá teu nome lá no de G1, teu prédio. R7. Não vale Então, a pena. Fora o rombo do condomínio. Cris, boa noite. Quer dizer que tá aí só trabalhando. Síndico não tem férias, não tem folga, não tem carnaval. Não tem, Fabi. Boa noite, Wellington. Boa noite, web amigos. E vamos lá para mais uma terça de carnaval, trabalhando e aqui com vocês para tirar todas as dúvidas e auxiliá-los a descomplicar o condomínio na terça-feira de carnaval. Vamos lá. Bom, no nosso, já que a gente não tem convidado, eu pedi para o nosso diretor colocar aí no momento de descontração uma foto. Esse ano a gente não teve, né? Desfile, a gente não teve esse tradicional, mas dá saudade. Você tem saudade desse carnaval? Assim, desfilando, não. Não? Agora, a bagunça eu gosto. Sim? A bagunça, Você não vê a sim. hora de voltar? Seria bom, né? Olha, esse daí, eu Carnaval. acho que isso ainda vai demorar. Não sei se Esse no ano que vai. vem a gente tem esperança
de Quem ver o sabe, né? carnaval assim. Esse ano, infelizmente, a gente não. Aí a bagunça já é mais legal. E você, Cris? Prefere essa bagunça ou a bagunça do desfile? Ficar em casa assistindo, ouvindo a escola de samba? Eu nunca fui assim de carnaval, não, viu, Fabi? Eu prefiro pegar uma pousadinha no interior ou pegar uma praia mais tranquila. Eu nunca fui muito adepta da multidão, não. Mas tá com saudade do carnaval, né? Mas estou com saudade de poder confraternizar sem receio, com certeza. Vamos torcer para que em 2023 a gente já esteja o mais normal possível, né? Então, bom. Então, o nosso notícia aí em debate de hoje, gente, é uma situação aí que a gente já falou sobre o condômino antissocial e a gente teve aí uma sentença aí na Justiça Paulista recente aí decide que réu saia do condomínio em 90 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 2.000. Essa matéria a gente olhou pelo Síndico Net, e aí na matéria fala: o famoso caso do vizinho que dava tiros de airsoft nas janelas dos apartamentos, aterrorizando o prédio onde morava e o entorno. Tem um novo capítulo. A Justiça Paulista determinou a exclusão do condômino antissocial dentro do prazo de 90 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000 pelo descumprimento. O protagonista da história, que ganhou repercussão nacional em janeiro de 2021, foi impedido de continuar residindo em sua unidade, segundo a sentença, pela comprovada impossibilidade de convivência em comunidade. Em primeira instância, a decisão de 30 de janeiro de 2022, o juiz levou em consideração o reiterado comportamento antissocial do réu, que incluía condutas ofensivas contra o patrimônio e a honra dos condôminos, tais como disparo de arma airsoft contra janelas e apartamentos com cachorros, ameaça à integridade física dos condôminos vizinhos, xingamentos, arremessos de objetos na sacada, bater com cabo de vassoura no teto do piso, incomodando as unidades vizinhas, jogar água com mangueira nas unidades de cima, abaixo e térreo. Gente, esse daí eu acho que Ele se empenhou, né? Cris, eu falo que tem algumas pessoas que eu acho que elas tinham que morar assim, num local onde não tivesse nenhum vizinho num raio de 100 Não metros. é sociedade, né? Tem que sair De isolado. 100 100 quilômetros. 100 quilômetros. quilômetros, desculpa, eu falei 100 quilômetros. Então tinha que ser literalmente aquela casinha e no raio Uma de ilha 100 deserta, quilômetros. cercado por água, tubarão. Não. Porque não consegue. Infelizmente, a gente vê, e não tem sido raros, às vezes, que a gente vê o comportamento antissocial se propagar e a pessoa piora, né? Quando o síndico adverte, quando o síndico multa, ao invés daquele condômino entender que ele está realmente atrapalhando a coletividade, tentar corrigir o seu comportamento, não, ele fica mais revoltado e ele começa a fazer coisas ainda mais absurdas. Então, hoje, infelizmente, a ação, né, contra o condômino antissocial, para retirá-lo ali da convivência no condomínio, tem sido cada vez mais comum. Ó, nesse caso, só complementando, esse condômino acumula em torno de R$ 20.000 de multas não pagas. Mais de 30 multas aplicadas e não pagas, segundo o síndico. Praticamente toda semana ele recebe uma multa. Só este ano, o montante chega a R$ 5.000. É, se empenhou bastante, né? Ele fez valer a conduta, pelo menos, né? É. Foi empenhado naquilo que ele decidiu fazer, ou seja, Dedicado, né? ser, né, um penteiro, ele levou Infelizmente, só o importante a gente falar que muitos também aí já exageram, né? Porque algumas pessoas têm aquele que realmente é que nem o caso aqui do Notícia em Debate, que realmente
inoportuno com Tudo, todos, com tudo, né? né? Com Com tudo, com tudo. todos. Pelo jeito até Se não não é só com só os que tinha a condôminos, mangueira, se não é o cabo de vassoura, e não só com vai os com tudo. condôminos vizinhos, até Vizinhos. pelo jeito com vizinhos das residências, provavelmente já é uma coisa assim geral. Mas também tem aquele que acha que o condômino, só porque o condômino fez um barulhinho, o filho do condômino fez um barulhinho, já é caso de você já dizer que ele é antissocial, porque o filho dele grita, porque o cachorro dele late, e aí já acha que também o condomínio tem que ser aquela paz, né? Então eu falo que tanto o extremo que não aceita nada tem que morar nessa casinha com um raio de 100 quilômetros, ninguém em volta, quanto aquele que faz tudo, Sim. então também tem que morar sozinho ali, porque assim não perturba, Mas nenhum dos isso é dois muito perturba. da índole da pessoa já, né? A Cris comentou ali, pega hoje os pais com as crianças nas escolas. Antigamente, na minha época, olha, tua mãe tem que vir na escola. Meu Deus do céu, eu tava tremendo, eu já tava gelado de medo, né? Ah, minha mãe vai vir na escola. Tô de castigo um ano, né? Hoje em dia, tua mãe tem que vir na escola, não tá nem aí. A mãe ainda vai brigar com a professora porque tem que passar o filho, porque tá errada, né? Mudou. E é muito isso. Hoje tu manda uma notificação para um proprietário falando de uma ocorrência, né, do apartamento dele, algum problema, ao invés de levar aquilo, poxa, estou incomodando, vou melhorar, vou, né, olha, desculpa, realmente aconteceu, ou, olha, não é bem assim, é mais pra cá, né? Pode ser, olha, não fiz tanto barulho, foi menos, pelo menos, né? Mas olha, vou me adequar. Não, a pessoa piora, né? Ela faz por onde mesmo, né? E com certeza, ele já tomou um padrão que não tem volta pra ele, entre aspas, né? Então eu vou meter o pé na jaca, que a gente fala, Eu posso e dizer que eu tenho vou. uma experiência de como síndica, né? E eu não sou síndica profissional como a Cris, mas sou síndica da onde eu resido, né? E eu tive assim, tenho uma pessoa lá, e realmente de vez em quando ele às vezes acaba fazendo. Ele sempre liga, pede desculpa, ele fala, eu levei essa advertência porque Eu realmente mereci. Eu mereci, Eu mas mereci. continua fazendo, né? pior que aí ele para um Aquilo pouco, ele ele resolve, ele para. muda a advertência, né? Aquela resolve. Mas ele é assim, é aquilo que você Sim, falou, o é educação. reconhecimento, né? A gente erra. Então ele liga, olha, desculpa. Às vezes ele fala, exageraram na reclamação, mas eu fiz, Sim, mas exageraram na reclamação. Mas tudo sim, bem, então fazer sim. o quê? Realmente, às vezes, lógico, então ele sabe que pela culpa dele, né, o exagero ou não, ele tem a culpa, né? Então, mas é raro. Isso a gente É pode difícil, é dizer que difícil. realmente é rara essa atitude dos condôminos, porque é o que o Wellington falou. Normalmente acontece que nem acontece em escola, né? Você vai lá, você manda advertência, o condômino, ao invés de ver aquela advertência como, opa, então não vou parar de adotar essa medida, ter esse procedimento, porque isso pode me gerar uma punição mais gravosa, que seria a multa, ele continua agindo, né? Não, e o pior de tudo, agora me veio na mente, o pior de tudo não é isso, parece, é pior que escola, porque assim, hoje a gente é adulto, né? Ali eu tinha 10 anos, 8, 9, e a atitude é a mesma. Ele recebe a advertência, mas o meu amiguinho faz e ninguém fala nada. É, Tipo, Não, isso, ó, isso é não padrão, é, né? ó, Quando a você gente faltou o aponta um crachá no carro, né? comportamento. Mas o fulano ali, ó, do apartamento X também não usa crachá, ele não recebe advertência, eu recebo. É pior do que criança. ou então exatamente, né? Eu já tive casos que é assim, por causa do barulho. Então aí que eu vou fazer mais barulho. Não, mas Quando fulano recebeu a faz, advertência, chega o no apartamento apartamento, aumenta o XPTO lá som. faz barulho e ninguém fala nada. Não, Aí e ele vai lá e comigo, aumenta o som, porque já que eu levei a advertência, então agora eu vou aumentar o som para a realmente. Cris sabe, né, Cris? Tem muito disso, né? Mas fulano faz, qual o problema? Não, normalmente a resposta não é como o Wellington falou, olha, não foi bem assim, ou não fiz isso, ou fiz, mas não nessa intensidade. A resposta é, mas o elevador sempre quebra. Aí você olha e você fala, tá, qual a relação da sua ocorrência com o problema do elevador? Ou, o fulano também faz tal coisa errada. Tudo bem, fulano também já foi advertido pela coisa errada que ele fez.
Então, o justificar o seu erro no erro do outro virou padrão de defesa, né? E essa questão, Fabi, que infelizmente a gente hoje vive numa sociedade com intolerância à frustração, é o que eu falo, né? Adultos não funcionais, então a pessoa acha que ela pode fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser, que ela não deve justificar os seus atos, não deve cumprir regras, e ainda se revolta com o síndico, com o administrador, com quando é chamada a sua atenção, quando é orientado para que ela siga aquela regra. Então, é muito complicado mesmo. Então, gente, vamos tomar cuidado com isso. Condomínio antissocial pode sim ser convidado a se retirar. O direito de propriedade deve ser preservado, mas se o juiz analisar e chegar à conclusão que ele está extrapolando o direito dele, ou seja, o direito de propriedade dele está sendo ruim para os demais condôminos, ele vai perder o direito, não de propriedade, ele vai continuar dono daquele imóvel, mas ele não vai poder residir naquele imóvel, ele vai poder alugar e residir em outro lugar. Naquele condomínio ele não vai poder residir. Ele não perde o direito de propriedade. É importante falar isso, né, Cris? Porque aí a pessoa acha que vai Na perder o verdade, direito de propriedade. o que ele perde é o direito de conviver naquela área comum, o direito de conviver naquela coletividade. Então, ele vai, como você falou, manter a propriedade, ele não vai deixar de ser dono daquele imóvel, mas ele não pode mais residir naquele condomínio. Então, a gente já tem casos de ações, de sentenças, que o condômino é proibido até de acessar a unidade. Ele não pode entrar no condomínio. Lógico que são casos um pouco mais, né, graves do que esse, talvez, mas já existem sentenças nesse sentido, onde aquele condômino apresentou aí um risco para a coletividade, então ele é impedido até de acessar o condomínio. Nesse caso, ele vai ser impedido de participar de assembleia, vai ser impedido de exatamente, se ele colocar para alugar, ele vai ser impedido de levar um inquilino, uma suposta pessoa interessada para visitar o apartamento. Ele vai ter que sempre ter um representante naquele condomínio falando por ele. Então, ele vai ter que ter um procurador que participe das assembleias em nome dele, ele vai ter que ter uma pessoa que vá lá na hora de colocar para alugar, uma pessoa que leve os interessados para visita e tudo mais, mas deixando claro que a pessoa não perde a propriedade, né? Gente, então vamos entrar no nosso tema de hoje. Então vamos primeiro passar para o Wellington. Wellington, a gente teve aí, então, como a gente falou mais cedo, a situação lá da que a gente expôs na semana passada e que por isso a gente lembrou de fazer esse programa hoje da contratação. A contratação de administradora. O que eu preciso ter de cuidado na hora que eu vou contratar uma administração para o meu condomínio? Primeiro, acho que como qualquer item que você, até para nossa casa, vou comprar um fogão. A gente faz uma pesquisa, vai verificar a marca, hoje em dia, o Google, né? Então vai no Google, vai no Instagram, vai ver quem está falando bem daquela marca, YouTube. Você vai fazer uma pesquisa para poder verificar se aquele preço está adequado com a qualidade que o fogão vai entregar, se vai ter uma durabilidade, e que ele vai te atender, né? E a administração para o prédio, ele também não deixa de ser um produto, né? Um serviço que vai estar fornecendo para o prédio benefícios, né? Lógico, tem aquele custo, mas ele gera muito benefício. A administração ela é para poder facilitar a vida do condomínio, do síndico, na gestão, principalmente financeira, de pagamentos, recebimentos, parte de vencimento de serviços, uma série de coisas que ela está auxiliando o síndico. Então, tem que ser feita uma pesquisa antes. Então, verificar se aquela empresa já está registrada em cartório, se está na junta comercial, quem são os representantes, né? Quem são os Conhecer quem são os responsáveis responsáveis administrativos? técnicos pela empresa, conhecer pessoalmente, né? Ir na sede. Ainda Santos tem uma possibilidade, Santos região aqui tem uma possibilidade. Não tem como na sede, não tem problema. A gente atende outras cidades.
fica longe, hoje em dia internet, WhatsApp, é, FaceTime, enfim, você pode fazer de várias formas um atendimento e tá passando a segurança para a pessoa, explicando isso. E, principalmente, faça um follow-up, faça acompanhamento, não deixe sempre na mão de uma pessoa, né? A administração ela é muito boa, só que são pessoas, rodam pessoas, mudam, transferem, mudam de Porque normalmente a emprego. administradora não é feita por uma única Não é uma pessoa. pessoa só, né? Então você conhece o dono, tá? Mas ali tem os funcionários. Quem é o financeiro? Tudo bem, você não precisa obrigatoriamente conhecer o financeiro. Mas você sabe que hoje pode ser uma pessoa, amanhã pode ser outra. Então acompanhe, né? Nesses casos que a gente estava falando na semana passada, se o síndico, o subsíndico, alguém, pelo menos acessasse a conta uma vez por mês, que fosse uma vez, só para olhar assim, fazer o jogo dos 7 erros, né? Pegar o extrato da pasta e olhar o extrato do banco, realmente, e achar uma infinidade de erros, por mais leigo que fosse, e achar inúmeros erros. Outra Então, coisa, Wellington, isso é fundamental. uma pergunta importante. Quem é que pode ser o responsável por uma administradora? Um contador pode ser responsável, tem que ser administrador, um técnico de administração, porque a gente sabe que tem Técnico contábil, cursos, técnico contábil, um advogado. Explica para a gente quem é na administração, porque que nem a gente sabe, né, Cris, no escritório de advocacia tem que ter, né, não pode ter só estagiário, assistente jurídico, que é aquela pessoa que é formar, é bacharel em direito, mas não tem OAB. Num escritório de advocacia, num escritório de advogados, corpo jurídico, tem que ter um advogado devidamente inscrito na OAB. E na administração, quem é o responsável por Na esse? administração, você pode ter 3 casos. É o CRA, o CRC e o OAB. Então, você pode ter o administrador mesmo, bacharel em administração, né? Formado e inscrito no CRA. Você pode ter o técnico contábil. Hoje em dia, o técnico contábil não está tão em uso, e sim o bacharel, né? Em ciências contábeis, com registro no CRC, ou CRC, que é o Conselho Conselho Regional de Regional de Contabilidade. Contabilidade. Isso. Ou então, o advogado, né? Com a inscrição na OAB. E aí eles ficam habilitados para poder gerir uma administração. Isso adequadamente. Tá? É, outra pessoa pode criar uma administração, ficaria contra a parte do conselho. O dia da manhã isso vai dar algum problema, assim como tem em todas as áreas, Sim. que a gente sabe, né? Mas isso o dia da manhã vai dar um problema. Então, já é um primeiro ponto. Vou verificar aquela administração. Não tem nenhum responsável técnico com nenhum registro desses 3 conselhos, então já não fica habilitada. Você já tem que descartar. Provavelmente vai estar cobrando um preço muito mais barato, né? Ou vai estar meio que fora do mercado e não é tão confiável. Porque o dia da manhã, se tiver algum problema, né? Você não vai poder Você vai responder recorrer a quem? Pelo menos você consegue recorrer a um conselho e requisitar, pelo menos impugnar aquela um pessoa, órgão daquela e entidade. isso para que ela não faça mais, né? Você consegue estancar, pelo menos ali, olha, fulano não está trabalhando direito, não está funcionando direito, né? Foi ilegal, então vai ser excluído com certeza do conselho. Então eu acho que esse já é um primeiro passo a ser seguido. E aí, lógico, consultas, visitas, reuniões, e para poder depois passar realmente uma confiança, que é trabalho com confiança, e está aderindo ao contrato mais adequadamente. Cris, agora a pergunta vai para você. Né? A gente sabe, a gente já teve um programa aqui que a gente falou, né, já, que do síndico profissional não é uma profissão ainda devidamente habilitada, vamos dizer assim, não tem nenhum conselho de síndico profissional, a gente não tá, ela não está devidamente registrada, né, essa profissão, né? Acabou surgindo, eu como advogada condominial, eu vejo que é uma necessidade, a gente precisa sim reconhecer o síndico profissional como uma profissão e realmente a gente tem que ter essa habilitação, ou seja, se for o caso, considerar que nem o administrador, que pode ser um contador, pode ser um administrador, colocar quais são as profissões que, quais são o grau de polaridade
né? Para esse profissional ser considerado um síndico profissional habilitado, mas infelizmente a gente ainda não tem isso aqui no Brasil, né? E aí, o que eu tenho que fazer para o meu condomínio não cair numa armadilha de uma contratação duvidosa de um síndico profissional? Para o síndico profissional tem sido muito mais difícil por conta disso, porque como não há um conselho, não há uma regulamentação, não há um órgão, né, que possa aí orientar, tabelar um custo, auxiliar os profissionais da área, então você tem uma gama gigantesca de N tipos de profissionais. Como em toda área, profissionais bons, profissionais medianos, profissionais ruins, mas quando não há um controle, fica muito mais difícil para quem vai contratar. Então, o que normalmente nós orientamos? Verificar se é uma empresa constituída, se é uma empresa com CNPJ, se é uma empresa com uma sede física que possa dar um respaldo para esse cliente, se é uma empresa que está habilitada a emitir uma nota fiscal, se é uma empresa que tenha um seguro. Então, um exemplo, né? Nós temos hoje uma pólice de seguro de responsabilidade civil. Então, qualquer ação nossa como síndicos profissionais do condomínio tem uma cobertura, tem uma segurança. Então, tudo isso são requisitos que o próprio cliente vai acabar buscando para se respaldar. Não existe uma regra por conta da profissão não ser regulamentada, mas o que não impede do cliente exigir essas seguranças. Fazer como o Wellington falou, então pesquisar uma rede social, ter o cuidado de conhecer esse profissional, verificar se ele tem uma equipe habilitada, qual a formação desse profissional, qual a experiência desse profissional, o que o condomínio espera deste síndico, porque muitas vezes os valores, né, de propostas acabam sendo muito diversificados e o condomínio não sabe muito bem o que fazer, o porquê, né? Esse é tão barato, esse é tão caro, diferentemente de áreas que já são regulamentadas, que já tem ali mais ou menos um valor tabelado. Então, na contratação do síndico profissional, eu acho que a maior preocupação do condomínio é verificar se realmente é uma empresa, se não é ali uma pessoa física que vai emitir uma RPA, que não vai ter uma responsabilidade em relação ao condomínio, se essa pessoa tem condição de apresentar uma nota fiscal, de apresentar um seguro, de dar ali referências do seu trabalho. Então, quantos condomínios esse síndico já atendeu? Por quanto tempo esse síndico atendeu esses condomínios? É muito importante esse tipo de cuidado e, lógico, né, sempre buscar no mercado profissionais já conhecidos ou já reconhecidos que possam ali trazer uma tranquilidade para aquele conselho fiscal, para aquele síndico na indicação, na eleição e apresentar isso aos moradores. Então, quando você faz uma cotação de qualquer serviço, é importante que sejam apresentados antes, né? Muitas vezes a gente vê o condomínio levar esses profissionais direto para a assembleia e acaba se tornando ali um leilão de preços. Os condôminos não têm essa oportunidade de pesquisar, de conhecer a empresa, de indicar empresas também. Então, todo esse processo da cotação também é muito importante. Outra questão também do profissional que a gente percebe muito por aí, né? São aqueles empreendimentos novos. E aí, quando a construtora entrega o empreendimento, ela entrega com um síndico profissional, já que ela mesma indicou, né? E aí, quais os cuidados que os nossos web condôminos, né? Não falo, aí eu já nem falo web síndico, porque o síndico com certeza foi o contratado. Então, os web condôminos, o conselho, o subsíndico desse condomínio tem que ter para não ter essa armadilha de ser uma pessoa que está protegendo a construtora.
Então, Fabi, nesse ponto existe até um estigma, porque muitas vezes nós somos indicados como profissionais porque a construtora se preocupou em fazer essa pesquisa. Então, não necessariamente, quando vem uma indicação da construtora, tem que ser vista com maus olhos pelos condôminos, mas tudo tem que passar pela Assembleia. Então, é importante que na Assembleia de Implantação, os condôminos estudem o quê? O currículo desse profissional que está sendo indicado, o histórico dessa empresa, então, essa empresa já tem experiência em implantação, tem um feedback positivo em relação a isso, esses empreendimentos que foram implantados por esse síndico, como foram atendidos. Então, tudo isso é muito importante. Como a gente falou, tem bons e maus profissionais em todas as áreas. Então, infelizmente, acontece também da construtora indicar, né, um síndico ali de seu relacionamento para segurar garantias, para prejudicar, entre aspas, os adquirentes, no sentido dela não ter custos e empurrar essa garantia aí até o final. Então, é importante sempre um acompanhamento de uma comissão ou do próprio conselho fiscal, a indicação de um subsíndico morador que possa acompanhar o trabalho desse profissional e verificar a seriedade desse trabalho, ou até a contratação mesmo de um laudo, né, técnico que possa identificar esses vícios. Então, o condomínio ter o cuidado de que, se perceber que está se passando essa garantia, fazer um laudo técnico, manter isso, né, como uma prova aí pré-constituída, se houver uma necessidade de acionar a construtora, para que não fique toda essa responsabilidade somente naquele síndico profissional que foi indicado. Mas, como eu disse, sim, a gente não pode generalizar, né? Conheço muitas construtoras que procuram síndicos profissionais competentes porque a construtora quer que o condomínio seja bem gerido e quer que o condomínio se mantenha num valor razoável para ela vender mais rápido, porque ela é basicamente a proprietária do condomínio inteiro quando esse condomínio é implantado. Uma outra coisa que normalmente os adquirentes não prestam atenção, e a gente até já comentou sobre isso aqui. Quando você vai fazer a compra do seu imóvel, pegue a convenção condominial. Veja, né, o que aquela convenção determina. Veja se no seu contrato a construtora está colocando essa cláusula, onde pelos 2 primeiros anos ela pode indicar o síndico, ela pode indicar a administradora, e aí sim, talvez em contato com esses outros adquirentes, criar uma comissão para auxiliar nessa contratação, ou até levar uma outra opção, se entenderem cabível, de um outro síndico para a Assembleia de Implantação. Mas o mais importante é que esse síndico que vai fazer a implantação tenha experiência em implantação. Implantar um condomínio novo é um universo totalmente diferente do que ser um síndico. É todo um processo diferenciado. Então, esse síndico ele tem que ter conhecimento jurídico, ele tem que ter conhecimento técnico, ele tem que acompanhar um manual, né, da construtora, ele tem que avaliar o memorial descritivo, então, o que está sendo efetivamente entregue, o que foi comprado, todo esse processo, ele é muito diferente do que realmente você já assumir um condomínio implantado, em andamento, que aí você vai focar em outras questões. A questão de você constituir o condomínio, então você tirar o CNPJ, você fazer as primeiras contratações, você criar o regulamento interno, tudo isso exige muito conhecimento e muita experiência desse síndico que vai implantar. Exatamente. É importante você colocar que não quer dizer que o síndico foi indicado pela construtora que ele não seja um bom profissional. Você tem que, sim, como ocorre quando síndico profissional, quando é síndico profissional, nós temos no conselho os condôminos e muitas vezes tem a pessoa do subsíndico. Então, aí o que precisa são essas pessoas, o síndico, o subsíndico e o conselho, analisarem esse síndico. E aí sim, analisar
que a construtora indicou, porque ele é um profissional, como a Cris falou, que entende de implantação de condomínio, então ele tem essa expertise nesse assunto, ou ele indicou para que seja assim benefício para ele. Então, se ele indicou porque tem a expertise, então ótimo, continua com o síndico, e ele vai ser o melhor para orientar vocês nesse momento que está todo mundo perdido, né? Agora, que nem a gente fala, tá mais perdido que cachorro em dia de mudança, porque tá todo mundo querendo mudar, né? E nenhuma regra acontecendo. Então, mantém esse síndico. Agora, se percebe-se que esse síndico foi contratado mais para beneficiar a construtora, então aí fique atento e realmente, se precisar, faça a troca do síndico. A gente vai para o nosso comercial e aí a gente já volta. Doim Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doim Motors. Zero e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade. Qualidade extrema, credibilidade. Doim Motors. Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, sou Alessandro Zufo do Papo Reto 2.0 e queria convidar você, empresário, comerciante, a fazer parte dos programas da Pump Fluxo de Ideias. Venha divulgar a sua marca, o seu produto aqui conosco. Entre em contato, venha crescer com a gente. Alvos Serviços, a mais completa empresa de serviços como controlador de acessos, limpeza pós-obra, auxiliar de limpeza, orientação de acesso e estacionamento, portaria e supervisão 24 horas. E-mail contato@grupoalvos7.com.br. Telefones 13 3219 1741 ou no nosso WhatsApp 13 97405 8898. Alvos Serviços. Voltamos nossos web condôminos. Agora eu vou perguntar aqui pro Wellington. Wellington, e a contratação de empresas assim para fazer aquele reparo na fachada, para fazer aquela contratação do terceirizado, é uma situação que dá muita dor de cabeça para os síndicos? Para tipo Cristiane? Não, pra Cristiane não, né? Não. A gente- Não, mas dá dor de cabeça sim, dá dor de cabeça porque é uma infinidade de empresas que estão no segmento, principalmente assim de reforma, fachada, limpeza. Acaba que tem muita demanda e às vezes pouca oferta, né? Então é muita gente procurando, querendo, mas aí vai procurar, vai estar lá e a empresa não fornece o que fala. É muito complicado. Então pesquisem, façam um levantamento da empresa, procurem verificar com a sua administradora a qualidade daquela empresa que está sendo contratada para limpeza ou para uma reforma ou o que for. E, se possível, né, ainda mais um prédio grande, ideal ter uma parte jurídica que possa avaliar, levantar essa empresa mais a fundo, né? Porque com certeza é um valor muito maior, vai ser desprendido do prédio, então vale a pena esse investimento para poder ter uma garantia de que aquele serviço seja efetuado adequadamente. Então, é
primordial. Em prédios pequenos, às vezes é complicado falar, olha, vai ter que desprender de um dinheiro. Às vezes mal tem o dinheiro para poder fazer aquela reforma. Então, é o que a gente estava falando. Então, guarda um pouquinho, tem que parcelar, mas sempre procure empresas que são registradas, que possuem CNPJ, se for uma empresa de reforma, que tenha um engenheiro responsável, né, com RT, um projeto, se for uma mudança de fachada, alguma coisa, que possa ter um respaldo. Porque se houver algum problema, você tem aonde pelo menos recorrer. Você pode ir num conselho, você tem um contrato assinado para poder, né, gerar um distrato, abrir um processo, ter alguma coisa que possa se garantir. Então, tenta sempre pontuar passo a passo, não seja afobado, afoito, porque senão barato vai sair caro. É importante lembrar que nem o Wellington falou, às vezes esse jurídico, mesmo sendo, porque normalmente grandes condomínios, esses residenciais clube, onde já tem muito condômino, muitas torres, ele já tem um jurídico contratado. Mas até um condomínio pequeno, ele pode ter aquele advogado que é da sua confiança, né, Cris? E que não seja necessariamente contratado, onde você já sabe, assim, você vai precisar daquele advogado, você vai contratar e ele vai fazer aquele serviço, você vai pagar aquele valor, e aí você não precisa ter aquele pagamento mensal para o jurídico, e ele vai te prestar essa assessoria jurídica. Importante no que o Wellington falou é você, na hora da contratação, você fazer essa pesquisa. Então, se você puder, se o seu condomínio puder contratar o jurídico, ótimo, contrato jurídico. Se não puder, conversa com o administrador, ou se é um síndico profissional, peça para o síndico fazer essa pesquisa, principalmente nas justiças, né? Nos tribunais, ou seja, Tribunal de Justiça, que é o que a gente chama de cível, que são aquelas causas cíveis, casos de indenizações, casos de perdas e danos, casos de reparação de dano material. Ali também a gente encontra rescisões contratuais, para os nossos web condôminos entenderem. A rescisão contratual é aquilo: eu contratei a empresa para fazer a fachada e ela parou no meio do caminho, não terminou a fachada. Então, eu entro com uma ação de rescisão contratual para quê? Para o juiz dizer que aquele contrato não existe mais. Para quê? Para que eu não pague se eu ainda tenho valor a pagar e o contrato seja considerado extinto, acabado, ou se eu tenho dinheiro a devolver, para o juiz declarar que aquele contrato não foi completo, não foi finalizado, e que a empresa que recebeu deve devolver um valor para o condomínio. Então, ali na Justiça Civil, no Tribunal de Justiça, você encontra esse tipo de ação. Você também encontra casos de execução por pagamentos de tributos estaduais ou municipais, também é nesse tipo na Justiça do Tribunal de Justiça. Você tem a Justiça do Trabalho, o TRT, Tribunal Regional do Trabalho, que aí são várias regiões. Aqui na Baixada Santista é o TRT2, segunda região, aonde você vai ver as ações trabalhistas dessa empresa. Então, você vai ver o que se ela realmente respeita o direito do trabalho, a CLT, se ela paga os direitos corretamente dos seus empregados. E na Justiça Federal, a gente vai ter aquelas situações de tributos, da Justiça com a União. Então, a gente vai ter mais uma situação assim, se ela está envolvida em casos de colarinho branco, que a gente fala, se é uma empresa que realmente é lícita, se não realmente cumpre com as regras. Então, você tem que fazer essa pesquisa em todos esses tribunais. A Cris aí pode complementar melhor, né, Cris? Sim, Fabi, tudo isso é muito importante. Inclusive, hoje eu leciono, né, no curso de formação de síndicos profissionais do SICOM. Mandar um beijo para o Dr. Rubens, nosso colega. E já veio aqui como convidado mais de uma vez. Já veio com mais de uma vez. E o que acontece? Foi incluído, né, no curso de formação de síndicos profissionais um módulo de compliance, exatamente, que é o módulo que eu leciono, porque o síndico ele precisa ter todos esses cuidados.
O síndico, ele é responsável civil e criminalmente por essas contratações. Então, muitas das vezes vai acontecer, obviamente, até como o Wellington comentou, de mesmo com todos esses cuidados, a empresa dar uma dor de cabeça para o síndico, é fato. Mas se ele estiver bem documentado, se todo esse processo, né, de cotação, de montagem de escopo, de apresentação de orçamentos, aprovação em assembleia, se todo esse processo antes da contratação ele foi feito de forma adequada, de forma transparente, com todos os cuidados necessários, então não vai haver por que se responsabilizar esse síndico. Essa questão que você comentou das certidões é muito importante, porque o condomínio, como tomador de serviço, ele pode ser responsabilizado por recolher todos esses impostos, todas essas obrigações, caso a empresa não o faça. Então, um exemplo, esses profissionais que vão trabalhar no condomínio. Se você vai fazer uma obra de fachada, então você precisa exigir dessa empresa que ela tenha um seguro para esses profissionais, que esses profissionais tenham as NRs adequadas, então um cordeiro, por exemplo, que vai estar ali em uma situação de risco, o síndico ele vai responder se ele não tiver esse cuidado. Se essa empresa ela realmente recolhe o FGTS desses funcionários, se ela recolhe adequadamente o ISS dessas obras, se ela tem o alvará na prefeitura. Então, tudo isso são cuidados que o síndico tem que tomar antes de qualquer contratação, principalmente uma contratação de grande monta. Muitas vezes o síndico acaba vendo ali aquele orçamento muito mais barato e, poxa, que bom, né? Vou economizar X mil reais para o condomínio. Só que por que é muito mais barato? Porque muito provavelmente essa empresa não cumpre todas essas regras, não faz todos esses recolhimentos, não tem esse cuidado na hora de executar o serviço. E aí, quando esse síndico tem um problema e ele precisa, como você disse, rescindir o contrato, exigir uma indenização, cobrar dessa empresa uma garantia, ele não vai ter respaldo e ele vai ser responsabilizado por isso. Então, muito importante verificar as certidões, um contrato bem elaborado. Então, como a gente comentou, a assessoria jurídica nesse ponto ela é primordial, ela não é custo, né? Ela é economia para o condomínio, porque você não vai ter uma dor de cabeça, um prejuízo futuro. Estabelecer bem o escopo do orçamento que você vai fazer. Então, não adianta eu cotar uma obra de fachada com 10 empresas sem estabelecer o que eu realmente quero naquela obra. Então, qual o material, qual o serviço, o prazo, a garantia, fazer esse comparativo entre todos esses contratantes, né, ou possíveis contratados, perdão, para que você, quando faça a escolha, faça a melhor escolha para o seu condomínio. É importante, né, Wellington, ela bem lembrou, fazer esse levantamento de orçamentos, né? Obrigatório 3 orçamentos. A gente sabe que às vezes você chama as empresas, você chama 3 e só uma entrega. Então, nesse caso, chama 5 empresas e pelo menos 3 vão chegar na sua mão. Ultimamente a gente chama 10, 12 para conseguir 3 Não, orçamentos. O ideal como a Thaís falou, você tem um escopo. Então, minha assistente de orçamentos está aqui do meu lado rindo, porque é ela que passa por isso. A gente agenda, marca, chama e vem 1 ou 2, mas é muito importante, gente. Analise primeiro o escopo. Quando você for começar a cotação, monte um escopo fixo, para que não venham aquele monte de orçamentos diversificados, aleatórios, e aí o síndico chega na assembleia, começa a ser questionado, fica perdido e não consegue fazer uma aprovação. Então, onde entra, o ideal é quando for uma obra, principalmente, né? Você tem um engenheiro terceirizado, separado, de qualquer empresa. Então, exatamente. Olha, eu quero um escopo, eu quero um projeto do que precisa ser feito. Então, ele vai criar a necessidade do prédio. Olha, então eu vou fazer o projeto, o laudo, o que for. Aí sim, com aquilo em mãos,
você convoca as 10 empresas, 5 empresas, para poder orçar aquilo. Porque senão, cada engenheiro de cada empresa, ou cada empresa vai olhar aquilo e falar, não, é mais para cá, é mais para lá, é para cima, é para baixo, e vai ficar com um orçamento de 100 mil e 10 mil. E aí não chega em ponto nenhum. Vai chegar na reunião, como a Cris falou, o síndico vai estar descoberto, porque falar como é que tem um orçamento de 100 mil e o outro de 20 mil? Não tem como. Não é muito discrepante. E aí, no meio da reunião, para você olhar o escopo todo de um orçamento, não dá tempo. Então, prepare-se antes, tá? E um outro detalhe que aí, quando a gente começou a conversar de contratos e tudo mais, aí entrou mais a fundo, tome cuidado com as administradoras que falam, não, já tem o assessoramento jurídico incluso. Vocês são advogadas, vocês têm uma tabela da OAB, diferente, né, do CRA, né, da administração, de contabilidade. Vocês possuem uma tabela aonde a sua hora, sua consulta, ou dependendo da demanda que vocês possuem, tem um valor mínimo. Então, como é que a administradora coloca esse valor? Não tem. Não existe. Estão te vendendo algo que não é, né? Falam que vão fazer, mas na hora que for necessário, não vai fazer ou vão te cobrar a parte. Então, tome cuidado. E aí, normalmente, às vezes, essa parte pode até ser mais cara do que um ou advogado da senão- sua Ou confiança. senão é pior. Aí, para não ficar ruim com o cliente, ele não vai falar nada, vai pegar e mandar para um assistente, para qualquer um, ou ele mesmo vai pegar e olhar, ah, tá bom, manda, né? Aproveitando o gancho do Wellington, né? Nós, da área da advocacia condominialista, temos levantado muito essa bandeira e já temos uma liminar recente da OAB de Mato Grosso, inclusive, sobre essa questão, proibindo e impedindo que as administradoras vendam serviços jurídicos no contrato. Isso é ilegal. Então, é Totalmente. muito importante que o síndico preste atenção. Como diz um conselheiro meu, não tem almoço grátis. Eu já perdi cliente por causa Então, disso. Porque eu falei, não tem assessoria então, assim, inclusa. É Eu falei, importante, eu tenho advogados, parceiros, parceiros que trabalham, né, cada um que no seu você segmento, confia. tem a sim, parte que civil, tem uma são de criminal, mas sua confiança, você sim, sabe que é um trabalho que vai atender bem o seu sim, cliente e que vai atender bem a sua administradora quando necessário. Mas o advogado que presta serviço para a administradora, ele não tem o condomínio como cliente, ele tem a aí. administradora como cliente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E até que ponto essa consultoria no pacote, né, ela está beneficiando, está analisando os interesses do condomínio, daquele síndico, daquele conselho fiscal, e até que ponto é o que você falou, acaba sendo um profissional que ele vai atender ali 30, 40, 50 condomínios, com pareceres, com contratos, com documentação, com acompanhamento de uma assembleia, ele não está atendendo o seu condomínio. Então, procure sempre uma assessoria direcionada, como a Fabi colocou, o condomínio às vezes não tem condição de manter um contrato com um advogado, uma assessoria preventiva, o que é muito importante, mas pontualmente o síndico deve buscar essa assessoria. Então, ter ali um engenheiro bom para fazer um laudo técnico, ter um advogado para analisar um contrato, para fazer um acompanhamento de uma assembleia, que seja um pouco mais difícil, que tenha análise de contratos, ter um administrador que vai te dar todas as orientações, te direcionar, é a mesma coisa. Você tem que ter profissionais habilitados em cada uma dessas áreas para ter uma gestão eficiente. Exatamente. Gente, eu acho, diretor, a gente já tá encaminhando para o fim. Ó, é que o diretor esqueceu de me avisar, hein, gente? Ele sempre levanta a plaquinha, né? Olha, virou o jogo hoje, a verdade. Fabi. Eu acho que hoje ele Ele tá tá em ritmo de gostando. carnaval. Tá em ritmo de carnaval, tá gostando do assunto. Você não quer ir para casa para terminar de pular carnaval, Pedro? Então, gente, nós vamos aí chegando ao fim do nosso web programa nesta terça-feira de carnaval.
Fique ligado aqui com a gente. Não esqueçam, se inscrevam em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Descomplicando seu condomínio e Pump Fluxo de Ideias. No YouTube, não esqueça, vai lá, dá seu like, ative o sininho, compartilhe nossos conteúdos com toda a vizinhança. E aí, então, eu peço. Aí, comentem sempre, podem comentar, mesmo que você não consiga assistir o programa agora, ao vivo. Não tem problema, nossos programas ficam lá na Pump Fluxo de Ideias ou na nossa página do Descomplicando Seu Condomínio. Entra lá, comenta, dá o seu like, que a gente adora essa sua manifestação aí. Então, vamos chegando ao fim. Cris, muito obrigada por estar aqui com a gente nesta noite de carnaval, de feriado. E, por favor, suas considerações finais. É sempre um prazer, passar tão rápido, né? A gente que gosta de falar pouco de condomínio, mas é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com os web condôminos, os web síndicos. E o que a gente deixa aí além do bom carnaval, bom finalzinho de carnaval para todos, aproveitem bastante e tomem cuidado com as contratações, busquem assessoria administrativa, jurídica, profissionais, para que vocês não tenham dor de cabeça futura. Exatamente. Wellington, apesar de a gente estar no finalzinho do carnaval, amanhã ainda é feriado para você, mais ou menos, meio né? feriado, Mais ou começa a menos. partir da 1, então dá seu Amanhã a boa gente- noite. E aonde que a gente te encontra? Amanhã de manhã eu te encontro na administradora? Amanhã vai estar só interno. A gente vai estar só interno para poder colocar em ordem a Porque afinal de demanda. contas o ano começa agora. Vai começar agora. Não, para nós já começou faz tempo, né? Faz tempo, já começou, acho que Não parou, não parou, né? Bom, pessoal, um pouquinho mais da Casinha Administração. Seguem no Instagram, @casinhaadm. Nosso site também tem sempre novidade, tem um blog que é ativo, tem sempre alguma matéria nova que interage com a pessoa. Você pode mandar suas dúvidas, solicitações. Então, pode colocar o seu cadastro para receber essa matéria também no seu mail, no seu e-mail. Então, muito interessante. Acesse também nosso site, que é o casinhaadm.com.br. E, pessoal, se beber, não contrate. Porque não vai estar assinando nada. Não assine, deixe para depois. Aí Deixa você a vê com ressaca calma, do carnaval passar. Deixa passar, aí depois você vê. É isso aí, gente. Então, nós agradecemos os nossos web condôminos que estiveram com a gente até esse horário. Gente, seja cordial sempre, porque é na paz que a maior tempestade perde a força. E como estamos no primeiro dia de março, vou aqui cantar, recitar um verso que o meu editor colocou. É chão, é pedra, é o condomínio, é o morador, é o síndico, é o vizinho. É o elevador, é a escada, é o corrimão. São as águas de março fechando o verão. Gente, então a gente está aí no finalzinho de carnaval. Curta seu carnaval e até semana que vem com mais um Descomplicando Seu Condomínio. Tchau, gente!